queria colocar uma situação, quando você fala da questão desses serviços serem mais vinculados à saúde, e colocar na prática. A gente já fez no município de Pinhais 4 reuniões desde a criação da lei para traçar as metas e fazer um organograma lá do fluxo de atendimento. E a ideia que a gente teve lá e que nós estamos amadurecendo e a princípio está passando, né, é que esse serviço de atendimento de ouvidoria, resposta e tal, funcione ali uma pessoa que vai fazer essa escuta, tá? Para daí ser uma pessoa que vai desencadear todo o resto. Na verdade, quando fala um ou mais técnicos que vão ser capacitados, que na verdade no primeiro momento 2 ou 3 por causa de plantões e para ter sempre alguém à disposição. E também um número de telefone municipal, para que a partir do momento em que alguém do município tenha notícia de uma violência, quer seja física, seja sexual, psicológica, encaminhe direto neste número. Esta pessoa vai se deslocar onde a criança relatou, fez o relato espontâneo, para ouvi-la e aí desencadear. E aí a nossa proposta, é isso que ainda está assim, né, meio com briga com a rede, é que isso seja feito por alguém sem vinculação, quer com a saúde, quer com a assistência, quer para quê? Para quê? Vinculação com o município, mas sem vinculação direta com atendimento, mas que seja um profundo conhecedor da rede de atendimento para disparar os mecanismos da rede. Aí no caso é Juliano, né? No caso do Juliano, essa criança, para não ser afastada da família, uma vez que aquela pessoa agressora é o provedor, essa pessoa responsável pela escuta, ela vai acionar a assistência, que por sua vez vai arrumar um aluguel social ou um local para essa família morar, para que não ocorra mais a violência e ela não precise ser acolhida. Então, a ideia nossa seria não vincular alguém à assistência ou à saúde, para que esta pessoa seja capacitada, exatamente, tenha uma isenção, seja vinculada ao gabinete do prefeito, seja vinculada a qualquer coisa que a gente consiga vincular, mas que ela seja separada da rede, mas que tenha uma visão superior e que possa, dos serviços ofertados, tanto pela saúde, quanto pela assistência, quanto pela educação, até no sentido de, assim, preciso tirar essa criança dessa sala de aula e colocar em outra, mas que ela consiga ter isso, ela ir ao local, ela escutar a criança no local, e a gente poder usar uma pessoa mais isenta. Veja, vamos voltar ao que eu falei inicialmente. Nós estamos aqui construindo algo novo. E esse evento justamente precisa trazer experiência para que nós possamos colocar em discussão, primeiro entre nós. E gente, aqui ó, não existe uma única forma de fazer corretamente. Existem várias, assim como tem várias formas erradas também, mas tem várias formas certas. Não tem só uma forma correta, existem várias. O que nos interessa, o que é? É o resultado. É isso que nos interessa. Nós temos que, claro, respeitar os parâmetros que a lei estabelece, procurar discutir com a rede, discutir lá no CNDCA, junto com os outros conselhos, chamar que vocês têm lá, como esboço de rede de proteção, colocar em discussão e tentar encontrar a melhor solução. Nós da área jurídica, quer dizer que a gente, vocês que são promotores, pelo amor de Deus, nós da área jurídica não temos a hegemonia do conhecimento, não temos a capacidade mágica de resolver tudo apenas com base no conhecimento jurídico. Nós dependemos dos outros. O que nós podemos dizer é: isso é proibido, isso não pode acontecer. Isso está errado, porque a lei proíbe, a lei veda. Agora, se a lei não veda, o que eu posso fazer?
participar os outros, né? Formar os outros parâmetros legais que devem ser observados, e a partir daí, até dessa escuta, não escuta especializada, mas essa escuta, diálogo, né, com os outros profissionais que atuam nas outras áreas, eu posso aceitar essas alternativas, não tem problema. Né? A Fábia trouxe um exemplo. Se está funcionando, se não afronta o que está na lei, é perfeito. Não, mas veja, é aquele negócio. É uma proposta. Por isso que a lei prevê monitoramento permanente da política. Por quê? Porque, eventualmente, vocês vão implementar um modelo, às vezes até copiado em outro município, não copiado por preguiça, porque acharam que era um bom modelo, só que no município de vocês não vai funcionar. Por uma série de razões. E vamos ter que repensar esse modelo. Vamos ter que mudar a forma como é feito. Mas o que é importante é que vocês tenham esses mecanismos mínimos, por isso que eu falei, os mínimos que a lei prevê em funcionamento. Para que eu tenha a rede formalizada, para que eu tenha os referenciais da rede instituída, para que eu tenha o serviço de recebimento e monitoramento também instituído, pessoas de referência dentro desses equipamentos, para que quando eu fizer o encaminhamento, a porta não esteja fechada, não dá com a cara na porta, né? Porque o que é importante é que nós tenhamos as portas do atendimento abertas, não é para nós, não é para o Conselho Tutelar, é para o cidadão, é para quem precisa. E para que isso aconteça, nós temos que ter a definição dos fluxos e os combinados com todos. Quer dizer, todos têm que ter conhecimento disso. E aquela história passa a ser uma obrigação funcional você seguir aquilo. E se o sujeito se opuser, claro que ele pode ser ouvido no sentido de trazer para nós a razão da sua discordância e a sua proposta alternativa. Não vou fazer. É que nem em relação agora à escuta especializada. Dizer, não vou fazer escuta especializada. Não vou fazer depoimento especial. O técnico do judiciário da delegacia vai dizer, não vou fazer. Como vai fazer? Obrigação legal? Está previsto expressamente, você não vai fazer, você vai ser colocado para a rua. Se você quer ter liberdade de atuação total, vai trabalhar lá como particular, mas como servidor público, você tem obrigação funcional. Não é assim. O que nós não podemos é querer interferir no papel do técnico para dizer como é que ele vai ouvir. Isso nós não podemos. E, aliás, uma coisa que eu tenho dito, o técnico, ele tem que assumir um papel protagonista dentro desse processo. O técnico, ele tem, de acordo com o seu conhecimento, e para isso ele tem que ser formado, ele tem que ser preparado, né, para poder exercer esse papel, ele tem que saber, inclusive, se posicionar contra uma eventual postura do juiz diante de uma certa questão. Ele pode e deve fazer isso, até para preservar a criança. É claro que ele não vai simplesmente dizer que o juiz é o burro, que o juiz não sabe. Ele vai ter que, né, procurar dialogar com o juiz, expor ao juiz, assim como a nós, assim como, enfim, ao advogado, enfim, os argumentos que ele tem técnicos para poder, eventualmente, não formular uma pergunta, para eventualmente não abordar certa situação, que talvez não tenha absolutamente nada a ver com o caso, e que pode trazer para a vítima um constrangimento indevido e pode, inclusive, trazer prejuízo à própria coleta da prova. Então, o técnico, ele tem que assumir um papel protagonista. Tá? E uma coisa, eu sei que o pessoal do CRP, não só o CRP, o Conselho Nacional de Psicologia, o Conselho Nacional de Saúde Social, eles são contra, né, depoimento especial, eu sei disso. Mas eu já falei isso para eles. Tá? Não adianta querer ir contra literal disposição de lei, porque eles não vão conseguir jamais vencer essa batalha, porque não tem base jurídica para eles se colocarem contra. O que eles têm sim é que justamente parametrizar e estabelecer certas regulamentações para que nós possamos ter uma atuação isenta do técnico, uma atuação profissional, e aí exigir dos tribunais, exigir da segurança pública que faça a qualificação desses técnicos para que eles não sejam obrigados a realizar uma tarefa para a qual eles não estão preparados tecnicamente. Isso eles podem fazer e devem fazer. Agora, simplesmente se posicionar contra, dizer que não vão fazer, isso aí não tem o menor sentido, não tem o menor propósito. Tá? E
A respeito dessa interpretação que você coloca, o que eu tenho escutado de uma forma bem preocupante, porque eu vejo a lei num parâmetro maior, mais global, e a escuta especializada colocada na mesma condição do depoimento especial, apenas uma outra forma dela ser realizada. Eles têm interpretado literalmente o artigo 7º, no sentido de que é um procedimento de entrevista sobre a situação de violência perante o órgão da rede, limitado ao relato estritamente necessário para o cumprimento da sua finalidade. Então, eles dizem que é aquela entrevista inicial para colher elementos para poder encaminhar. Qual que é a finalidade da entrevista? Onde é que está escrito que a finalidade da entrevista é só essa? Onde é que está escrito isso? Se alguém me disser onde é que está escrito, eu talvez até mude a minha posição, mas não está escrito em lugar nenhum de que essa escuta... Claro, não só com base no próprio estatuto, mas a própria lei, ela nos dá clareza quanto a isso. A gente viu ali, tem um artigo que dispõe expressamente quanto à obrigação de colher prova, produção probatória, está lá. Não tem por onde escapar, não tem por onde escapar. Tá? Eu até fiquei com uma dúvida nesse artigo, doutor Murilo, porque ele fala mantendo a confidencialidade. E até eu perguntei para o André, ele falou que talvez tenha uma diferença do sigilo para a confidencialidade, mas eu não consigo imaginar a produção de prova penal com confidencialidade. Mas quer dizer que vai ser um... A confidencialidade mas se você interpretar de uma forma... Confidencialidade... Veja, se você interpretar de uma forma absolutamente restritiva, aí você esbarra com outras disposições da lei que obrigam a notificação, que obrigam Não, mas desculpa, doutor Murilo, eu estou falando, ali a gente está falando de fins criminais. Sim. Porque eu acho que há um empréstimo de provas da rede. Mas eu falei, a lei ela é falha em vários aspectos. Tem uma hora que ela fala criança ou adolescente com menos de 7 anos. Aquilo ali é... Não, aquilo ali é para matar. Uma hora ela fala em medidas protetivas, outra hora de proteção, que para mim são coisas diferentes. Então, assim, a lei ela é falha na sua tecnologia. Não, tá? E eu, só para repetir a minha dúvida, eu não tenho dúvida que há o compartimento de provas quando a rede atende e surge o fato que vai se aproveitar no crime. A minha dúvida é tu exigir especificamente da rede atuar como produtor de prova criminal. E volto a repetir, muitas vezes acontece na atuação mesmo, né? Atendeu a criança relatou para ele vai botar no relatório, que eu tenho medo da rede, apareceu o relato do abuso. Tudo certíssimo, adequado e deve notificar. A minha dúvida é tu exigir do técnico e dizer, olha, não, eu não quero só isso, não quero que tu faça proteção, eu quero que tu atue agora como delegado e faça a prova penal. É essa a minha dúvida, é isso que eu entendi da leitura do artigo. Por isso que eu fiquei preocupado. Aí o 14, mais uma vez, o que é que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que a política, ela pressupõe essa integração, essa articulação de ações, para que nós possamos fazer o acolhimento, e aí o acolhimento inicial, tá? Essa recepção inicial, não é acolhimento institucional, né? A recepção da vítima, né? Para que ela tenha uma recepção humanizada e tal, e o atendimento integral. O atendimento integral, mais para frente a gente vai ver que tem, né, a questão da abrangência, integralidade, necessidades, tudo isso aqui leva a crer que nós estamos falando de algo mais do que essa simples escuta limitada à proteção. Como eu disse, o próprio parágrafo, né, segundo, está lá. Não tem como. O próprio parágrafo segundo que fala da questão, nos casos de violência sexual, aqui eu acho que o ruim falou só da violência sexual, mas isso vale para tudo. Cabe ao responsável da rede de proteção, da medida de urgência e responsabilidade, ao atendimento de saúde, aí sim protetivo, e a produção probatória. Nesse aspecto, não seria informar a autoridade policial? Produção probatória por quem é capaz de fazer, mantendo a confidencialidade do técnico para ele não prejudicar o atendimento com a família, por exemplo. Porque vão pegar o CREAS informando. É isso que eu quero dizer. Eu acho que na prática vai. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o atendimento protetivo. Isso, não concordo. São duas vias. O atendimento protetivo, de saúde, de assistência, etc. O atendimento protetivo ele tem uma finalidade. Agora, nós estamos falando aqui
de produção de prova. Tanto que é o mesmo título que a lei coloca, junto com você eu concordo, mas a minha dúvida que surgiu é da produção de quem? São os argumentos que eles usam, tá? Para ir contra, mas eles interpretam um artigo, a gente tem que interpretar a lei como um todo. A lei que ela é muito mais abrangente. Na parte criminal, o que eu vejo, né? Se fala, nós estamos em choque duas situações que a lei agora enfrenta, tá? A questão da produção da violência institucional. Quem é o maior produtor de violência institucional? No meu ponto de vista, acaba sendo a fase seguinte, do Poder Judiciário. Nós estamos em choque com duas situações. Para se evitar que se produza essa violência, e uma delas, só uma delas, não vai se resumir a isso. Uma delas é a não repetição. Isso é um ponto fundamental, né? Então, o que acontece? Para que se evite isso lá na frente, para que o promotor, o juiz, quem quer que seja na fase, não cometa essa violência, a única maneira da gente não cometer essa violência é já tendo sido feita essa prova mais ampla, nesse sentido, né? Não no sentido, obviamente, ele não vai ser o inquisitor, né? Não vai ser função, obviamente, do técnico, né? Por que meio ele usou, que hora ele cometeu, onde foi, né? Até exige, hoje sempre são paradigmas, né? Que hora, que dia, de maneira... Nós até podemos combinar, já te passo lá, Suzana, nós até podemos combinar com a rede em que nível isso vai ocorrer. Eu falei, o documento que vai ser produzido, o teor desse documento, o que é necessário que nós tenhamos em termos de elementos mínimos para tomar uma providência seguinte, e até mesmo até que ponto esse técnico vai intervir para evitar, né, a gente chama aí da contaminação da prova, tá? Isso a gente pode perfeitamente, a gente pode perfeitamente discutir com a rede. Né? Sim, deixar bem articulado. Né? Agora, que essa escuta, ela pode sim servir como prova, ela pode. Isso eu concordo. Tá? Ela pode. Porque, afinal de contas, é aquela história, repito, está na Constituição. A contrário do censo, né, do artigo 5º, inciso, eu acho que é 56, se eu não me engano. Né? Todos os meios lícitos de prova de direito admissíveis, eles são... Eu concordo plenamente. Né? Então, na verdade, vai ser um elemento que vai ser trazido e que vai ser colocado, né, em frente aos demais que vão ser produzidos ao longo do processo. E a valoração da prova é que vai ser feita no caso concreto lá pelo juiz ao final da instrução. É que o ponto que pegou aqui, eu acho que o ponto de dúvida do debate ficou bom, né? Assim que eu participo, o ponto de debate é a gente quando fala que a rede vai ter uma obrigação de produção penal. É isso que me preocupou. Eu conto por quê. É óbvio que durante o atendimento a criança vai fazer revelação espontânea para a rede. Isso é óbvio e deve ouvi-la, por sinal. Sim. Não vou ouvir que isso aqui é nada. E isso vai ser, obviamente, aproveitado no crime. Vou levar de novo, agora você vai falar isso sem dúvida. A minha dúvida quando eu trouxe esse assunto, é porque eu entendi ao menos a fala que seria usado a rede como delegado. Eu estou usando bem jargão, né? Como delegado para a produção de prova. Isso eu acho que é inadmissível. Não, veja, Davi, não é isso. Tá. Não é isso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a própria lei prevê a articulação, a integração operacional com a delegacia. Sim, isso é ótimo. Tá? Para que já haja previamente esse combinado, né, do que é necessário ser trazido em termos de elementos, para que eu possa, até se for o caso, posteriormente fazer um depoimento especial ou não. Porque aquela história, se eu já tenho elementos suficientes, se esses elementos que eu trago em relação a essa escuta da vítima, confrontado com prova testemunhal, com prova documental, com prova, né, outra qualquer que venha a ser produzida, já aponta para a ocorrência do fato e a sua autoria, não precisa ouvir aqui. Entendeu? Agora, isso vai ter que ser avaliado, como eu disse, no caso concreto. Eu não tenho como dizer de antemão, né, que isso vai ser suficiente ou que não vai ser suficiente. Eu não tenho como dizer de antemão. Agora, o que eu não posso é dizer, não, isso não vai ser usado, isso vai ser algo absolutamente informal, preliminar, que não vai trazer... Não, porque a própria lei... Mas eu acho que isso a gente usa já. Suzana, já vai falar. E uma coisa que eu disse... Isso é violência de gênero. Olha, que ela falou bastante, né, ela falou bastante. Mas só queria dizer o seguinte, por outro lado, aqui ó, só uma observação, companheiro. Por outro lado, e aí eu vou, né, e além do que a própria lei está dizendo expressamente, porque como eu falei, o que nos interessa aqui
o espírito da lei, o sentido da lei. A escuta especializada, ela pode ser realizada, inclusive, não pela rede, mas pelos técnicos do judiciário e da polícia. Porque supondo que a vítima, ela própria, diga, eu não quero que a minha entrevista, que a minha escuta seja gravada. Eu não quero. Me recuso. Não quero que a minha imagem seja colocada onde quer que seja. Eu quero falar, mas eu não quero ser gravado. Depoimento especial, está lá no procedimento. É obrigatório. Até pode discutir se é irregularidade ou não, se não for, mas está lá, é obrigatória a gravação, em áudio e vídeo. Tem que ser gravado. Ou se a própria vítima disser, não, eu não quero falar na audiência. Eu até falo sobre isso, mas eu não quero falar na audiência. Ela vai ser ouvida de uma outra forma. E por que não ser ouvida pelos técnicos do judiciário, pelos técnicos da própria delegacia, de uma forma alternativa? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer a entrevista, né, ou fazer a escuta especializada pelos técnicos já instaurado no processo judicial, ou mesmo nessa fase investigatória do inquérito policial? Eu posso. Tá? Talvez não pela rede, pelo próprio técnico. Agora é aquela história, eu tenho esse técnico? A pergunta preliminar é, seja na rede, seja serviço do delegado ou do juiz, eu tenho esse técnico qualificado? Em boa parte dos casos, eu não tenho.